Era uma noite fria de outono e a casa estava mergulhada em um silêncio pesado. Sofia, uma mulher de 30 e poucos anos, repousava na cama com a palidez do cansaço em seu rosto. Havia semanas desde que uma doença misteriosa a deixara acamada, tornando seu quarto o epicentro de seus dias. Seu marido, Pedro, dedicava-se incansavelmente a cuidar dela. O quarto estava repleto de remédios, livros e um constante sussurro de monitores médicos. Apesar da gravidade da situação, o amor entre eles permanecia inabalável. Pedro, um homem de princípios e dedicação, encontrou no cuidado com Sofia uma maneira de expressar o seu amor. Em uma noite em particular, enquanto a chuva batia suavemente contra as janelas, uma trégua no tédio se instaurou. Sofia, incapaz de dormir, ouviu uma conversa que nunca imaginou que teria que enfrentar. O celular de Pedro, colocado displicentemente sobre a mesa de cabeceira, começou a vibrar com insistência. A tela iluminou-se com um nome que ela reconheceu instantaneamente: Isabel. Com o coração acelerado, Sofia respirou fundo antes de decidir escutar a conversa. O silêncio do quarto foi preenchido pelas vozes entrelaçadas de Pedro e Isabel. Cada palavra pronunciada era uma facada no peito de Sofia, um golpe traiçoeiro que ela não estava preparada para receber. As lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Sofia enquanto ela processava a traição que acabara de testemunhar. A dor física de sua doença foi momentaneamente eclipsada pela dor emocional que a invadiu. Não era apenas a traição de um marido, mas a quebra da confiança, do companheirismo e dos votos sagrados que haviam feito diante do altar. A voz de Pedro, que tantas vezes a acalmou em momentos difíceis, agora parecia distante e estranha. Seus sentimentos estavam em frangalhos, mas Sofia era uma mulher de coragem. Não deixaria que a traição a definisse. Numa mistura de fúria e resignação, ela decidiu confrontar Pedro na manhã seguinte. O sol nasceu timidamente, lançando seus raios dourados pela janela do quarto. A atmosfera pesada da noite anterior persistia, mas agora era a hora de encarar a verdade. Pedro entrou no quarto, exausto e com olhos que traíam a falta de sono. Mal sabia ele que Sofia estava ciente de seu segredo. A conversa que se seguiu foi carregada de emoções cruas. As palavras ecoavam pelo quarto, misturando-se com o som distante da chuva. Sofia expressou seu choque, sua dor e a sensação de traição que a consumia. Pedro, por sua vez, lutava para explicar seus motivos, suas fraquezas. A verdade era um fio frágil entre eles, e a relação que parecia tão sólida começou a se despedaçar. O confronto se transformou em um doloroso diálogo sobre a natureza complexa dos relacionamentos e as falhas humanas. Ambos tinham suas razões, suas cicatrizes emocionais que não haviam sido completamente curadas. À medida que as horas passavam, a verdade crua se desdobrava. O casal estava diante de uma encruzilhada e a decisão de perdoar ou seguir caminhos separados pendia no ar. Sofia, apesar de seu sofrimento, encontrou uma força interior que não sabia que possuía. Não aceitaria ser definida pela traição, mas usaria essa experiência como um ponto de virada para redefinir sua própria identidade. Pedro, por sua vez, encarou de frente suas próprias falhas, reconheceu o dano que causara e, com um coração pesaroso, enfrentou as consequências de suas escolhas. O perdão tornou-se uma jornada árdua, mas não impossível. A história de Sofia e Pedro não teve um final previsível. Nem todos os relacionamentos sobrevivem a traições, mas alguns emergem mais fortes do que nunca. Este casal escolheu a difícil estrada da reconstrução, da terapia, do diálogo honesto. No processo, descobriram não apenas os segredos um do outro, mas também as camadas mais profundas de si mesmos. O quarto, antes carregado de silêncios e segredos, transformou-se em um espaço de cura e renovação. A história deles, repleta de dor e redenção, poderia servir como uma lembrança de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da compreensão e do perdão ainda pode encontrar um caminho para brilhar.
A jornada de Sofia e Pedro estava longe de terminar, mas, talvez, no processo de se reencontrarem, encontrassem um novo significado para o amor e a resiliência.